Lucas. Mas Belém é assim, né? Chove todo dia. Ai, ai. A Ângela aí chegou também. A galera chegando aí. Então, pessoal, hoje vamos começar essa live. Essa live hoje talvez seja um pouco mais curta aí do que a da semana passada. Mas vamos vendo aí como é que vai ficando. Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, no final a gente vai respondendo, ou no meio aí eu vou comentando alguma coisa, tá? Então hoje é uma live que a ideia era comentar um pouco sobre a paciência aí, que era algo que o pessoal... Ô Aline, tudo bem? Algo que o pessoal tem cobrado muito aí, tem falado muitas perguntas relacionadas a isso e tudo mais, né? Então eu resolvi fazer essa live hoje, foi o que o pessoal votou aí em relação às finanças, e com o maior dor de cabeça aí do pessoal. Então hoje é uma live especial para os coléricos, né? Os coléricos sofrem muito com impaciência e tudo mais, né? Eu posso falar pessoalmente também, porque eu me enquadro nisso aí. E depois pensar que um pouco que essa nossa conversa de hoje não é para o seu marido, para a sua esposa, é para você que está assistindo, né? Porque a gente sempre tem a tendência de achar que, no que eu estou escutando aqui, tá baixo o áudio aí, Aline? Tá todo mundo escutando bem? Como é que tá? Vê se fica melhor agora. Vou falar um pouco mais alto aqui para ver se fica melhor, Aline. Então, essa live foi feita para cada um de nós aqui, tá? Inclusive para mim. Então, eu vou estar falando para vocês e para mim, refletindo para mim também. Tá legal? Então, a ideia era exatamente isso, porque o pessoal tem comentado muito em relação à impaciência com filho, com sogra, com marido que não quer nada, marido que trabalha muito, com a esposa que é carinhosa, que a esposa que é muito carinhosa, que a esposa que não é carinhosa, enfim, da namorada, do namorado, impaciência com o namorado, com a falta de namorado, com a falta de grana, com muita grana, enfim, tudo, né? Então tudo nos gera paciência, nos gera impaciência, né? E se a gente pegar, isso eu só falei de família aqui, em termos relacionados à família, se falar em relação ao mundo do trabalho, vai ser outros integrantes que vão aparecer, outros personagens, né? O chefe que é chato, o chefe que é intransigente, que vive cometendo assédio moral, o colega de trabalho aí que rouba as nossas ideias, que são sempre brilhantes e que os outros roubam, a demora da minha promoção, enfim, são tantas e tantas causas de impaciência aí, né? Enfim, em geral, as nossas impaciências, elas são devidas a outras pessoas ou a circunstâncias, ou muitas vezes os dois, né? As circunstâncias e as pessoas que estão envolvidas lá. E reparem, a causa das impaciências normalmente não somos nós, né? É sempre algo externo a nós. Eu vou só dar um exemplo aqui para a gente começar a pensar no assunto. Por exemplo, uma mãe que tem uma filha de 9 meses de idade e acorda 7 vezes durante a noite. Tá? Não é tão incomum que eu vejo muito isso acontecer, infelizmente, enfim, causa muito cansaço. Então, vamos imaginar essa cena, uma mãe fica desesperada a ponto de querer matar, quase estrangular a criança, a outra reage com certa naturalidade, apesar do cansaço, enfim, extremo, ali, acordar 7 vezes durante a noite, não dormir direito, ela não reclama, né? Então, temos uma que quase quer matar a criança e a outra que não reclama. Reparem que ambas, elas vivem a mesma situação. Uma criança de 9 meses que não dorme à noite, que acorda 7 vezes durante a noite, acorda muitas vezes durante a noite. Mas a reação em relação ao que está acontecendo é distinta. Então, a gente pode perceber que são os agentes externos que nos levam a ser mais pacientes ou mais impacientes, mas é algo interno, tá? E a gente pode perguntar, mas por que as reações são tão diferentes, né? Ambas não amam a filha, a mãe ama seu filho, né? Ou seja, uma sabe que essa realidade uma sabe que essa é a sua realidade atual, ser mãe de uma criança pequena que acorda 7 vezes ao dia, e ama essa realidade, tá? Enfim, ela ama o sofrimento dela, sofrimento de acordar 7 vezes à noite. Enquanto a outra quer viver numa espécie de Matrix, né? Onde sua filha não tem esse problema de sono, ela não quer aceitar aquela situação que ela vive. E a outra não é aquela situação, ela ama aquela situação, né?
Enquanto uma vai gastar um tempão, vai gastar muito tempo pensando em uma solução para resolver esse problema, aquela que age de uma forma mais serena em relação ao assunto, e ela vai gastar sua energia nisso, a outra vai gastar toda a sua energia para o quê? Para tentar se recuperar desse desgaste psicológico, de não aceitar o que está vivendo, né? Então você repara, uma está gastando toda a sua energia, vive o mesmo problema, para resolver. A outra gastando toda essa energia para tentar resolver esse problema psicológico que ela acabou criando em relação a esse problema. Então, diante desse pequeno exemplo, esse pequeno caso que eu criei aqui, a gente pode chegar na seguinte conclusão. A paciência, o que é a paciência? A paciência é a capacidade de sofrer por amor. Isso é paciência. Tá? Quando que eu sei que eu sou paciente? Quando eu sou capaz de sofrer aquilo que eu estiver enfrentando por amor. Né? É aquilo. Um dos maiores filósofos de todos os tempos, São Tomás de Aquino, dizia que só amor é causa da paciência. Nós só somos pacientes porque amamos. Se nós não amamos, se nós não amássemos, não seríamos pacientes. Tá? E a impaciência, se a gente pensar do lado inverso, é a incapacidade de amar a realidade. Então a gente não ama a nossa realidade. No fundo, a gente quer viver em um outro, queria viver de uma forma diferente e não aceita aquilo que vive. E aí nos irritamos, esbravejamos, reclamamos, né? Porque não aceitamos a nossa realidade, né? Depois é o seguinte, a impaciência, ela nos paralisa, tá? Em relação à resolução daquela questão. Nós ficamos paralisados, nós só sabemos reclamar, esbravejar, chutar, enfim, xingar. Ela inibe a nossa reação. Enquanto do paciente, não. O paciente, ele vê, sente as dores daquilo, que sofre do mesmo jeito, o paciente ou o impaciente, só que ele procura ter uma visão mais positiva e sair daquela situação. Ele tem condições de sair daquela situação, enquanto o paciente não tem mais as condições de fazer aquilo. Reparem, diante de uma situação, de uma circunstância, de uma pessoa, nós temos duas alternativas. Ou a gente ama, ou aceita, e não chegou ainda na plenitude do amor, aceita, ou a gente reclama. Ou seja, ou a gente é paciente em relação àquilo, ou a gente é impaciente. Tá? Então, tem essas duas opções em relação ao mesmo fato. Então, a gente nunca a gente pode dizer que a gente é impaciente por culpa do meu marido, eu sou impaciente por culpa da minha esposa, eu sou impaciente por culpa do meu filho, por culpa da minha sogra. Não, eu sou impaciente porque eu não soube amar aquilo que eu estou enfrentando. Tá? Então, a responsabilidade volta de volta para nós, e isso é bom, porque eu posso, se a responsabilidade é minha, eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar essa situação. Né? Enquanto está na mão de outro, não depende de mim e eu não consigo mudar essa situação. Depois de pensar que o impaciente ele é radicalmente egoísta em relação à vida. Né? A gente quando está impaciente, na verdade, a gente está demonstrando um certo egoísmo. Né? Ou seja, que a gente quer que as situações ou as pessoas estejam voltadas para mim. Né? Olha, eu não aceito, no caso dessa mãe, não conseguir dormir. Né? Essa criança não é minha, não é para mim, isso não é para mim, eu não fui feito para isso. Né? Eu não aceito isso. Né? Enfim, e as pessoas também, olha, essa pessoa não me dá mais prazer, essa esposa não me dá mais prazer, ou estar com esse amigo não me traz mais nada, não traz mais prazer nenhum. Então, enfim, eu não aturo mais ele, não aguento mais ele, a forma dele falar, dele estar junto de mim. Né? Por quê? Porque, enfim, eu estou pensando só em mim, né? Que o mundo sou eu, né? A forma como eu penso, como eu quero que as coisas sejam. Né? E toda vez que um impaciente aparece... toda vez que, enfim, que há necessidade de algum sacrifício, a gente dá tchau, tchau para a pessoa, tchau, tchau para a situação, tchau, tchau para o emprego, enfim, a gente larga tudo, desiste, né? Toda vez que as coisas não estão como nós projetamos, a gente não aceita, né? O impaciente não aceita. Olha, isso não é para mim, não aceito isso aqui, né? Então, sendo que vai ser um eterno infeliz, porque a nossa vida ela é repleta de coisas que não projetamos, que não planejamos, que são da forma como são. Né? Essa imprevisibilidade da vida faz com que, se a gente não levar a vida com paciência,
Se a gente não souber amar tudo que aparece na nossa vida, ela se torna impraticável, né? Então é o que acontece muitas vezes, enfim, as pessoas acabam cometendo situações extremas, né? E depois pensar o seguinte, todo mundo todo mundo tem um pouco de impaciência com uma coisa ou com outra. O calo aperta mais de um lado, outra calo aperta mais do outro. Por quê? Porque todo mundo, na verdade, em maior ou menor grau, é egoísta, né? Nós temos os nossos egoísmos. Eu tenho os meus, os de vocês devem ter muito menos do que eu tenho os de vocês, né? E por isso nos impacientamos, né? E depois, pensar, né? A gente sempre acha que a nossa... Principalmente quem sofre mais com tudo isso são as pessoas que estão mais próximas de nós e nos amam, né? Então, normalmente é nosso esposo, nosso marido, né? E a gente sempre cobra deles dizendo assim, olha, eles não nos dão o que nós merecemos. Sei lá, o homem fala assim, minha esposa não me dá o carinho suficiente, não me dá a atenção suficiente, enfim, não cuida de mim suficientemente. Aparece sempre mim, né? Mim. E ela fala, não, mas ele não volta para casa quando eu peço, olha, ele não compra o que eu pedi, ele briga comigo. Enfim, é sempre em relação à nossa referência. E aí o Ítalo, ele sempre fala uma coisa, enfim, desses slogans que ele tem, né? Que ninguém nos deve nada, né? Então, isso é verdade, ninguém nos deve nada. Então, inclusive eles não nos devem nada. Nós estamos casados, enfim, estamos com as pessoas porque amamos, não porque elas nos devem alguma coisa, ou enfim, e a gente tem que ficar lá cobrando, né? Como se fosse um auditor. Olha, você hoje só me deu 3 beijos e eu esperava 10 beijos. Olha, eu esperava que chegar em casa e receber essa mesa organizada e não recebi. É tudo contabilizado, né, lá nas continhas. No fundo é o quê? É um grande egoísmo, né? É um grande egoísmo da nossa parte, né? Então, o impaciente é um grande egoísta. A gente, quando é impaciente, a gente tem que notar isso. A gente está pensando em nós. Nós estamos nos autorreferenciando. Estamos pensando simplesmente naquilo que a gente quer e naquilo que a gente imagina o que é o mundo, o que a gente espera das coisas. Tá? Pensando nisso, então, definimos já um pouco o que é a paciência, essa capacidade de sofrer e essa capacidade de sofrer por amor. Então, a gente pode pensar enfim, aí cada um de nós vai pensar em diversos momentos do nosso dia, da nossa vida, em onde a gente é impaciente. Eu vou ficar em 2, eu vou abordar hoje só 2 aspectos, tá? Que é a impaciência com os outros, né, com as pessoas, e vou tratar principalmente dessa relação marido e mulher, e pais e filhos, e essa impaciência que nós temos conosco mesmo, tá? Não vou tratar dessa impaciência do ambiente, do calor, ficamos impacientes quando está calor, quando está frio, ou coisa do tipo, enfim, ou outro tipo de impaciência por esperar uma fila, impaciência por causa de um trânsito, enfim, são todos aspectos da impaciência e, novamente, o nosso egoísmo, né? Eu estou impaciente com o trânsito porque, na verdade, eu não aceito que o trânsito esteja daquele jeito nesse dia. Enfim, é uma bobagem tremenda, mas é a forma como a gente encara as coisas, né? Enfim, a gente queria que fosse diferente ali e não aceita a realidade. No fundo é isso. E aí ficamos mal, né? Ficamos mal. Pensando um pouquinho nos outros, né? Pensando um pouco de quando somos impacientes com os outros, né? Enfim, a gente fica impaciente muitas vezes com o jeito da pessoa, ou porque é lento demais, ou é porque é rápido demais, ou porque a pessoa é acomodada, achamos que ela é acomodada, ou então às vezes a gente acha que ela é workaholic, porque trabalha demais, ou porque a gente não aceita que determinados tipos de atitudes, ou porque a gente acha que falta algum tipo de reconhecimento em relação à nossa pessoa, que não nos dão, ou então porque um filho tem uma atuação que a gente não espera, a gente fala, oh meu Deus, eu eduquei tão bem meu filho, ele faz isso, né? Assim, eu não aceito esse tipo de coisa, enfim. Ou então, puxa vida, eu tenho azar na escolha dos filhos, né? Quando Deus mandou os filhos, mandou todos os piores para mim, escolheu para outra família, foram os melhores, né? Mas que absurdo, né? Enfim, não dá para aceitar isso. Enfim, a paciência, o que a virtude da paciência não vai nos ajudar? A gente, em relação às outras pessoas, né? A gente vê o defeito dos outros sem dramatizar, sem dramas.
olha, fulano de tal, meu marido, ele é devagar. Na hora que ele vai acordar, é no mínimo meia hora para o cara despertar daquele sono, que ele hibernou, né? Ele não dormiu, ele ficou hibernando e eu não aceito isso. Né? Olha, mas a paciência faz que a gente olhe esse defeito do outro sem esse dramatismo todo, mas como ele é preguiçoso e tudo mais. Não, nos faz amar isso, né? As limitações. Não simplesmente aceitar, entende? O primeiro passo no relacionamento, em alguma coisa que a gente não gosta no relacionamento, é a gente aceitar. Não, tudo bem, vai, ele é assim, eu aceito. Né? Só que o aceitar é algo muito frágil. Hoje eu aceito, amanhã eu não aceito, hoje ele está bem, hoje está mal, enfim, isso varia muito, né? Essa aceitação ela varia muito, mas nós temos realmente amar, né? Então é muito mais profundo do que isso. Eu não só aceito como eu amo. Não amo o defeito, mas eu amo a pessoa que tem o defeito, né? Então isso nos faz ir muito mais profundamente e aí realmente começar a largar esse vício de perder a paciência, de nos irritar com os outros, de bravejar. Depois, nos colocar aqui estão pedindo para ficar mais perto, aqui que os comentários vocês comentam muito, ó, e o meu rosto fica longe. Eles me pedindo para botar aqui. Ficou melhor? Então tá bom. Ainda tá aqui, mas enfim. Depois é o seguinte, nos colocar na vida do outro, né? Sentir suas limitações, suas dores, sua história, entrar, né? Começar a ver o mundo sobre a visão do outro. Eu vou comentar isso mais pra frente com melhor, de forma mais profunda, tá? A impaciência ela surge quando a gente pensa e quer que as pessoas sejam perfeitas. Tá? Porque é muito engraçado, a gente tolera os nossos defeitos, não, isso aqui também não é demais, né? Não podemos exagerar e tudo mais, né? Mas quando é dos outros, olha, é inaceitável isso, como assim? Né? Não é possível que a pessoa reaja dessa forma, isso eu não aceito, né? Já em relação a gente, aceita tudo, né? E a gente sempre arranja uma desculpa para a gente responder com ira a isso, né? Não aceito isso não dá, tá? Enfim, isso vai nos corroendo, vai corroendo a nossa capacidade de viver em família, vai corroendo os laços da vida familiar, a harmonia do lar vai se deteriorando, né? Vai se destruindo. Por quê? Porque é por causa da nossa ira, por causa do nosso jeito de ser, enfim, e que ninguém aguenta mais. E a gente normalmente usa como desculpa coisas boas, né? Não, eu me irrito, eu estou impaciente para que as coisas fiquem melhores. Essa casa está muito desorganizada, enfim, do jeito que está não está certo. Então, um grande moralista, né? Um grande moralista que quer acertar tudo, mas quer acertar tudo no outro, não quer acertar tudo em nós, né? Porque é fácil mudar o outro, enfim, não vai mudar, mas é muito fácil culpar o outro sem ter que fazer nada, né? Porque o difícil nós sairmos de nós mesmos para mudar. E depois, essa impaciência com os outros, ela só começa a mudar quando acontece alguma coisa que o Julián Marías, que é esse filósofo espanhol, que ele dizia, enfim, eu vou fazer uma tradução livre aqui do espanhol, enfim, não sei nem se esse termo seria o mais adequado em português, mas ele chamava de transmigração imaginativa. No fundo, o que ele dizia é sair de si, entrar no outro e ver o mundo, ver as coisas, a realidade, de acordo com a perspectiva do outro. E não mais com a nossa. Eu vou olhar o mundo todo como a dele. Eu não vou olhar mais o mundo como a minha, como o meu jeito. Eu faço uma dinâmica, às vezes, com alguns casais que eu trabalho, que no fundo enfim, pega uma situação da vida deles, que normalmente está sendo comentado, e eu inverto os papéis. Você vai pensar como ela pensa, e ele vai pensar como ela pensa. E agora vocês vão conversar, só que com essa
forma de olhar o mundo diferente. Aí dá uns 5 minutos para eles se adequarem, entrarem um pouco no papel, para vivenciarem o que o outro está vivendo. Né? É ter um pouco mais dessa visão empática, no fundo. É ter essa empatia, né? Entender o mundo, entender as razões, porque a pessoa tem toda uma história por trás ali. Né? Ele tem toda uma vivência, ele tem toda uma realidade. Ele vem de uma realidade, ele vem de uma cultura, né? Ele veio de uma forma de ver as coisas que não é a nossa, que é muito diferente da nossa. Então ele reage de forma diferente. E eu tenho que entender essa forma dele reagir. Tá? Então eu tenho que entrar nisso, entrar nessa forma de ver. Tem o Papa Bento XVI, uma vez eu ouvi um desses críticos falando de um aspecto dele, pessoalmente, como pessoa, não como Papa, que era muito interessante, que nos ajuda muito a refletir isso sobre como a gente reage com os outros. Porque ele dizia o seguinte, ele de tal forma entrava nas ideias das pessoas, inclusive daqueles que iam refutar, que não concordavam com absolutamente nada, que ele sabia explicar profundamente a ideia da outra pessoa. Era dessa forma que ele fazia. Ele ia explicando, didaticamente, a forma como a pessoa que pensava completamente diferente dele pensava. Ia destrinchando a ideia, como se fosse aquela pessoa. De forma que até a própria pessoa, enfim, que tinha até aquela teoria, aquela ideia, ficava lisonjeada, porque normalmente ele entendia até melhor do que a própria pessoa que explanava, que pensava daquela forma, já tinha dito, de tal forma que ele entrava naquilo. E depois que ele entrava, ele começava a refutar as ideias uma a uma. Mas ele só fazia isso de forma muito tranquila. Por quê? Porque ele realmente tinha entrado na forma de pensar daquelas pessoas. Ele tinha entendido perfeitamente aquilo. E aí ele podia dar uma resposta adequada àquilo. Então, na nossa vida, a gente tem que tentar e lutar todos os dias um pouco para que isso aconteça. Para que a gente consiga entrar completamente na forma de pensar da pessoa e, dessa forma, conseguir dialogar, conversar com ela. Hoje eu soltei no Instagram essa pergunta sobre o diálogo. Porque o diálogo, para ele existir, a primeira coisa que tem que acontecer é eu escutar com paciência, atentamente, escutar, entrar totalmente no mundo de quem está falando. O que acontece muitas vezes é que a gente nem escuta direito o que a pessoa está falando. A gente vive... Hoje em dia a sociedade e os relacionamentos são, na verdade, não são diálogos, são monólogos. Um fala de um lado, outro fala de outro. Ninguém refletiu sobre o que um falou, o que o outro falou. Independente de ideias, de coisas. Ninguém entra no mundo do outro, ninguém vive aquela mesma realidade. Então se vive praticamente dois mundos paralelos um diante do outro. E quando, enfim, nesse mundo começa a haver as discórdias, porque eu estou no mundo, o outro está no outro mundo, e esses mundos não se falam, e aí começa a haver a discórdia. E aí eu começo a ficar impaciente. Como assim ele pensa assim? Como assim ele tem esse tipo de gesto para comigo? Olha, eu não sei, nem conheço essa pessoa mais, porque eu não entendo nada dela. E aí gera todo esse mundo de iras e de insatisfações. Depois, no campo da educação dos filhos, isso acontece muito quando a gente mais uma vez, o princípio é o mesmo, a gente não consegue entender o mundo onde a criança está vivendo. A criança, o adolescente, ou o jovem, enfim, às vezes até o adulto, a gente não consegue entender. A gente não entra no mundo deles. A gente fica querendo julgar ou analisar uma criança, sei lá, de 1 ano com o pensamento de um homem de 30. Não dá. É esperar de uma criança de 1 ano que ela tenha uma paciência que você não tem, ou que é mais velho. Ou esperar que ela tenha uma persistência numa faixa etária que ela não tem. E não tem como te oferecer isso. Né? E por que você quer essa? Porque é muito melhor pro meu dia, para não me atrapalhar, o que eu programei, o que eu planejei, o que eu vi. Não! Eu tenho que entrar na realidade do meu filho. A partir do momento que eu sou pai, eu tenho que entrar na realidade dele e entender o que eu posso esperar dele em cada momento. E muitas vezes eu posso esperar e também não ser correspondido. E eu tenho que entender por que eu não sou correspondido. Né? E depois entender o seguinte, e isso com crianças isso acaba se tornando grave, porque às vezes a gente está
colocando regras, a gente está colocando fardos em cima da criança que ela não, ou do adolescente, o jovem, que ele não tem condições de carregar naquele momento. E aí está matando a sua autonomia e deixando de ensinar que tenha uma sã liberdade. Liberdade sabendo, enfim, que existem as regras e o mínimo que tem que se cobrar ali, né? E dando realmente autonomia para eles, né? Enfim, isso na educação dos filhos é uma grande questão. E depois, num relacionamento, a gente tem que tomar cuidado que, por exemplo, com uma série de ferramentas que a gente vê muito, tá muito na moda hoje, em termos de conhecimento da outra pessoa, a gente tem que usar tudo isso para o bem. Né? Por exemplo, a gente fala dos temperamentos, 4 temperamentos, enfim, o Ítalo fala muito bem, tantas outras pessoas falam, o Dario, enfim, eu trabalho muito com os temperamentos também, isso nos ajuda muito. Mas muitas vezes a gente pode começar a usar o temperamento como argumento para a gente humilhar e ofender a pessoa. Ah, não, porque você tem um temperamento tal, por isso que você é assim, por isso que você é assado, você é um melancólico, então você é um chorão, alguém é um sentimental, né? E utilizar para ofender. Né? Quando deveria ser uma ferramenta positiva para conhecer, olha, entender, a gente usa para humilhar. Né? Então, a gente saber que a gente tem que conhecer o outro, entrar na vida do outro para ajudar, para que a gente possa crescer junto com outra pessoa, e não para a gente humilhar, ofender, reagir